Gente, essa sala sempre está gelada hoje porque está quente. Ele abaixou o ar porque ele está morrendo de frio. Mas essa sala sempre é a melhor sala, porque ela está sempre muito gelada. Estava muito gelada. Estava Como muito se chega aqui agora? É um bafo, né? Poxa. É que você chegou agora, professor. Não, mas ela está quente. Na sala está quente, perto do que ela é. Pô, a gente fica doido para vir para cá, para poder refrescar. Ali é impossível ficar sem calor. Aí chega aqui, tá esse trem calor danado, tá doido. E todo mundo falava que o Pedro baixar o ar, aumentar o ar. Maior que eu. Olha, o que está sendo apresentado aqui, pelo amor de Deus? Já está. Nossa, coisa fina. Olha só. Já está gravando, inclusive. Nossa. Vamos lá. Que coisa. Vamos que vamos. Covid, alguém? Alguém, Covid? Alguém dá uma lambidinha aqui? Covid? Não tem onde pôr. Eita. O povo de casa tá me ouvindo? Sim. Opa, pelo jeito ouvindo bem, né? Ouvindo bem, né? O pessoal tá me ouvindo bem. Ó. Se eles estão nos ouvindo bem, não sei, mas que nós estamos ouvindo eles perfeitamente, fato. Vamos que vamos, né? Vamos ver. Meninos, tudo certo com vocês? Tranquilo? Estão animados? Dispostos? Não, né? Beleza, eu também não, então vamos que vamos. Vamos que vamos. Ninguém está animado, mas é a vida, a gente vai. Sentiu, né? Sentiu que tem gente animada aí, hein? Tem, ó, rolou aquele espírito. Pô, sexta-feira purinha aí agora, hein? Caramba, sexta-feira, meio-dia, ela tá animadíssima. Gente, vamos lá então, olha só. Conforme eu tinha combinado com vocês aí, se o slide arrumar, claro, isso. Nossa primeira aula de hoje nós vamos falar sobre coloides. Lembrando que esse assunto, ele não está tão completo na sua apostila, mas é um assunto com probabilidades enormes de aparecer nos vestibulares atuais. Por quê? Por causa do momento que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de Covid, né, a gente fala de álcool em gel, que é um tipo de coloide. A gente fala de aerosol, questão do vírus, né, ser transmitido por aerosol, por espirro, que também é um coloide. Então, nós vamos trabalhar um pouco coloide, né, com um pouco mais de detalhe. Lembrando, hoje à tarde, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo a parte teórica do que a gente vai trabalhar aqui hoje, do que nós vamos ver aqui hoje. Então, todo o conceito teórico estará nesse material que eu vou liberar para vocês hoje à tarde, que vai complementar o que está na apostila. Então, é mais a questão de detalhes que nós vamos dar uma analisada. De forma geral, quando nós falamos aí do coloide, a gente precisa primeiro lembrar da dispersão. Aula passada, vocês se lembram? Não, né? Dispersão era mistura, tá? Quando a gente falava de dispersão, a gente estava falando de mistura. Essas dispersões, estas misturas, elas são formadas por um disperso, quem está em menor quantidade, e um dispersante ou dispergente, é quem está em maior quantidade. É basicamente, então, uma mistura. Dispersão é uma mistura.
Estas misturas, galera, elas poderiam ser divididas, classificadas, melhor assim, de acordo com o tamanho da partícula do disperso, que vocês chamam aí, até de forma errônea, de soluto. Na verdade, soluto é um termo específico para o disperso na solução. Na dispersão, na mistura, a gente chama de disperso e dispersante. O disperso, quando ele é muito pequeno, a gente chama de solução. Isso, inclusive, está no primeiro parágrafo da sua apostila aí. É o primeiro parágrafo, tá? Você tem essa informação. A classificação de solução, de coloide e de suspensão. Tá? 3.5.6. No primeiro parágrafo aí você tem o que é uma solução, o que é um coloide, o que é uma suspensão. O tamanho das partículas do disperso vão determinar para nós se nós estamos falando de uma mistura homogênea, de uma solução, de uma mistura heterogênea, de um coloide, ou de uma mistura heterogênea, suspensão. Detalhe, tanto coloides quanto misturas heterogêneas, todos são misturas heterogêneas. Tudo bem? Então lembre-se, o coloide também é uma mistura heterogênea. Não se esqueça disso. O que vai classificar estas misturas é exatamente o tamanho da partícula do disperso. Muito atento a isso, lembra de boa. Classificação, também está na sua apostila aí, logo abaixo. Né? Você tem o primeiro parágrafo classificando o que é coloide, o que é suspensão e o que é solução. E logo abaixo você tem esse comportamento. Como assim? Como que a solução se comporta e quais são suas características? Como que um coloide se comporta? Quais são as suas características? E como que uma suspensão se comporta? E quais são suas características? No caso, quanto à natureza do disperso, nós já sabemos que solução, o disperso é muito pequeno, menor que 1 nanômetro. Então estamos falando de átomos, íons e moléculas pequenas. Já o coloide, o disperso, o soluto, ele é um pouco maior. O fato dele ser um pouco maior, a gente já não está falando mais de átomo e íon, a gente está falando de aglomerado. Esses átomos, esses íons, já estão juntos. Eles já começam a se aglomerar, formar partículas maiores. No caso das suspensões, já são grandes aglomerados. Tanto é que quando você olha o conceito de visualização do disperso, as soluções você não consegue ver a fase dispersa, de jeito nenhum. Já os coloides, você consegue ver usando o ultramicroscópio. Já na suspensão, você consegue ver a olho nu ou usando o microscópio comum. Exemplo, se eu tivesse água e pedra, eu estou falando de uma suspensão. Você consegue ver claramente ali a pedra. Quando você fala de água e areia, você consegue ver claramente a areia. Agora, no caso de um coloide, por exemplo, leite, você não consegue ver o que é água e gordura, o que é água e óleo no leite. Você precisa de um ultramicroscópio. Tudo que você está enxergando, se você está enxergando, é uma suspensão. É um sistema heterogêneo. Porque você viu. Então, essa é a ideia central. Tranquilo? Dentro disso, galera, como essas partículas são pequenas, no caso das soluções, no caso dos coloides, separá-las também dá um pouco de trabalho. Vamos lá. Ação da gravidade. Quando você fala de uma solução, não vai haver sedimentação. Se você pegar um copo com água e sal, tá? Você pega a água, coloca um pouquinho de sal ali, forma uma solução.
Aquele copo, ele pode ficar dias em cima de uma mesa que ele não vai sedimentar. O sal não vai para o fundo de jeito nenhum. Isso é característica de quê? De uma solução. No caso de um colóide, ele também não vai sedimentar. Ele não vai sedimentar. Porém, se a gente forçar, usando uma ultracentrífuga, ele sedimenta. Vou te dar um exemplo. Quando você espirra, momento Covid, você espirrou. Se você está sem proteção, ou com uma proteção de espessura mais fina, essas gotículas de água, elas vão para o meio. Quando elas vão para o meio, elas são colóides. O que vai acontecer com essas gotículas? Por se tratar de colóide, elas não sedimentam espontaneamente. Elas vão ficar no ambiente. Elas vão ficar flutuando no ambiente. Até que elas encostem, batam em alguma superfície e grudem, ou que elas sejam levadas pelo vento. Por isso que estar em local com mais pessoas é de extrema importância que haja circulação de ar. Exatamente para que as gotículas em suspensão, quando eu estou falando, no meu caso não. Por quê? Porque eu estou usando uma máscara de proteção tripla. Então, não vai haver eliminação de partícula. É zero. Se você está usando uma máscara dupla, vai haver um pouco de eliminação. Passa na forma de microjatos. Quando você usa uma máscara de proteção única, vai passar muito mais quando você está falando. Então, você está liberando essas gotículas para o ar. Liberando essas gotículas, elas ficarão em suspensão. O vírus pode entrar pelas suas vias aéreas superiores, respiração, ou ele pode entrar pelos olhos. Por isso que usa-se normalmente aquela máscara, ou um óculos, ou alguma coisa. Então, se alguém com vírus espirra ou fala e joga o vírus para o ar, quando você está andando, você pode colidir com esse vírus e ele bater no seu olho e automaticamente você contrair a doença. Então, é uma forma. Por isso, essa proteção tem que ser um pouco maior. Diga. Mas aí é porque você, com a evaporação da água, o coeficiente de solubilidade muda. Aí você passa a ter uma solução saturada de corpo de fundo. Mas a parte solução continua sendo invisível. O que está indo para o fundo é exatamente o excesso de sal que estava ali. Por que o excesso? Porque houve um processo de evaporação. Tranquilo? Mas a parte solução continua na mesma. Tranquilo aí? Alguém ouviu a palavra dispersão aí? A que não sedimenta, solução. Solução. Ecoloide. Não sedimentam. As suspensões, elas vão sedimentar. Tá aqui, ó. Ação da gravidade. Sedimentam espontaneamente. Tá? Então, se você coloca... Não. O colóide vai. O colóide, ele não se sedimenta, e aí é importante. Os colóides não se sedimentam espontaneamente. Espontaneamente, ele não vai sedimentar. Você vai ter que atuar no meio para que haja uma sedimentação. A solução, nem forçando. Não vai de jeito nenhum. Qual que é o processo? Centrifugação, ultracentrífuga. Então, se você pega o sangue, ele não vai depositar. Não vai separar. Espontaneamente, não. O que a gente vai ter que fazer? Usar uma centrífuga. Aí você consegue fazer o processo de separação. Por isso que é necessário a centrífuga. Senão, não rola.
Você não vai conseguir saber quais são os sólidos totais do sangue e o que é plasma. Você não vai conseguir identificar nunca quantos por cento de um ou do outro você vai ter ali. Exatamente por ele ser um coloide. Tudo bem até aí? De boa? Bem, dentro dessa linha, você tem o conceito de separação por filtração. As soluções você não consegue separar por filtração. Pega a água com sal e passa no filtro. Toda a água e todo o sal vai atravessar. Quando você pega um coloide, você terá que usar o chamado ultrafiltro. Membranas especiais. A chamada membrana semipermeável. A gente vai falar dela um pouco mais à frente aí. Vocês já até devem ter ouvido falar dela no processo de osmose reversa e da osmose, a membrana semipermeável. Já a suspensão separa de boaça, tá? Você separa aí sem grandes dificuldades. Bem, dentro dessa linha, galera, vale agora a gente olhar quais são os tipos de coloide. Tá aí na sua apostila, tá? Você tem página 530 e alguma coisa. 356. Vamos lá. Você tem os coloides. Como que nós classificamos estes coloides? Isso vai depender, primeiramente, da relação entre dispersante e disperso. É a relação. Qual que eu tenho mais, qual que eu tenho menos. Dispersante, maior quantidade. Disperso, menor quantidade. Se eu tivesse muito líquido e pouco sólido, nós temos um coloide que nós classificamos como Sol. Esse mesmo é o nome, Sol. Ele faz alusão, inclusive, você pode usar isso, ele faz alusão à solução, tá? Sol faz alusão à solução. Só para você fazer essa linha, água e sal. Eu tenho muita água e pouco sal. Solução, Sol, muito líquido, pouco sólido. Beleza? Exemplo disso. Tá ali, maisena em água e tinta. Tintas, tinta de pintar a parede mesmo, tinta é um tipo de coloide. Quando você olha visualmente, ele apresenta um aspecto visual contínuo, parece homogêneo, mas não é. As tintas são misturas heterogêneas. Um outro cara importante, pensando nos vestibulares, é o gel. Por quê? Hoje a gente fala muito do álcool em gel. O que é esse gel, galera? É uma mistura em que eu tenho muito sólido e pouco líquido. Isso é um gel. Então eu tenho mais a fase dispersante. Quem está em maior quantidade é um sólido. Quem está em menor quantidade é um líquido. Isso é o que nós chamamos de gel. É um coloide, álcool em gel. Nós temos também as espumas, sempre envolvendo gases, líquido e gás, sólido e gás. O aerosol, aí a gente entra na linha da Covid. Quando você espirra, você está liberando gás e líquido. Isso é o que nós chamamos de aerosol. Por se tratar de um coloide, ele não se sedimenta. Então, esse líquido que você espirra com vírus, ele vai ficar em suspensão no ar. Então, ele vai ficar ali esperando alguém para poder entrar em contato com ele. Sólido e sólido, a gente tem só o sólido, vidro colorido, tá? Então esse vidro colorido, vidro de garrafa, de cerveja, de vinho, né? Vidro verde, vidro marrom, o vidro colorido é um tipo de coloide. E quando você tem dois líquidos, que é o que nós chamamos de emulsão. Essa emulsão, como por exemplo ali, a maionese, é um tipo de emulsão. Quando você fala do leite, é um tipo de emulsão. Por quê? Porque você tem uma mistura de dois caras que não se misturam. Água e óleo. Tanto é que, se você for buscar aí,
Você já deve ter ouvido falar do termo emulsificante. Sim ou não? Você olha nos rótulos, né? Principalmente biscoito, pão, tem lá, agente emulsificante. O que que um emulsificante faz? Ele faz uma emulsão. O que que é uma emulsão? Fazer com que duas pessoas, duas substâncias, que não têm atração, fiquem próximas. Então, o emulsificante, ele faz o quê? Ele pega a água, o óleo e mantém os dois próximos. Peraí. Oi? Sim, o emulsificante, na sua cozinha, ele pode ser, por exemplo, o ovo, quando você vai fazer bolo. Por que que toda vez que você vai fazer, alguém vai fazer um pão ou um bolo, a pessoa usa ovo? Para que água e óleo se misturem. É isso. Senão, não vai haver a mistura. O ovo, ele é um emulsificante. A clara do ovo. A gema, não. Tanto é que tem receita que você separa, porque quando você separa a gema, é porque você não quer que ela influencie no sabor. Quando você coloca a gema, é porque você quer que ela influencie o sabor. Mas a clara, ela tem esse papel de agente emulsificante. Professor, Oi? por que gelatina demora? Cortou o áudio. Por que gelatina é um colóide? Porque você tem uma mistura de proteína, que são aglomerados de moléculas maiores, dispersas em um líquido, que é a água. Então, como a estrutura da gelatina... Não sei por que eu estou gritando, né? Acho que é porque o dela gritou, eu gritei também. A estrutura da gelatina, a gelatina é formada a partir de proteína, que são moléculas de estrutura maior, em um líquido. Então, elas não são tão grandes a ponto de serem visíveis, mas elas nem são tão pequenas a ponto de ser uma solução. Por isso que a gelatina é um colóide. Galera aí que gosta de malhar, inclusive, come muita gelatina por causa da proteína. Pode falar. Ele falou, você fala? Você falou do ovo. Tem alguma outra substância que tem esse mesmo papel na cozinha? A lecitina da soja. Ou detergente. Porque, por exemplo, eu não coloco ovo nos bolos que eu faço. Alguma coisa. Então, o que poderia estar... Tem que ver a receita que você faz. O que você leva nessa receita? Acho que as coisas mais que eu coloco é, sei lá, bicarbonato, eu boto vinagre também. O resto é normal, sei lá, trigo, cacau... Talvez o vinagre faça esse papel. Porque o vinagre tem uma parte polar e uma parte apolar. E o vinagre não é comum no bolo, né? Só que, porque o vinagre ele faz uma quantidade tão pequena, é tipo uma colher de sopa, eu acho. Só para fazer a conexão das moléculas. Sim. É o suficiente para isso. Emulsificante. O detergente no bolo resolveria. Também faria, né, uma gotinha de detergente. Por que não? Pouco detergente, você nem percebe. Passou manteiga ali, já era. Você passa muita manteiga, que aí fica bem salgadinho, você nem vê que tem detergente. E literalmente ainda dá uma limpeza no organismo, né? Tem detergente no bolo, ó. Eita. Ui. Já limpa a forma. O bolo já sai com a forma limpa. Olha que beleza. Mas o detergente, ele tem esse papel de emulsificante também, de fazer essa junção, né? Ligar o óleo à água. Eles não vão ficar ligados, mas eles vão formar o que a gente chama de micela, que são as bolhas que são visíveis no ultramicroscópio,
mas que visualmente a gente não consegue identificar. Tranquilo? Como? Não, mas o ovo, ele cria uma espuma exatamente porque vira um coloide. O ovo, ele é um líquido. Quando você começa a bater ele, você começa a incorporar o gás nele. Você acaba formando uma espuma líquida. E o sabão também. Ele vira um coloide. Ele vira, inclusive você chama de espuma. Por quê? Porque ele se transforma em coloide. De boa? Não, o óleo não. O óleo, ele é uma substância que o emulsificante atua. Porque o óleo, ele é uma substância apolar. A água é uma substância polar. Os dois não se misturam. A gente tem que agir com um emulsificante para que os dois consigam se unir. Que é o que a caseína do leite faz. Ela junta, ela também atua como emulsificante, juntando essa água e esse óleo. Não. Eu falei de vinagre, mas eu coloco ele em bolo grande. Por exemplo, se eu for fazer um bolo de caneca, não vai nada além de água, óleo e... O trigo, ele não tem um agente emulsificante. Não é capaz de fazer isso. O trigo, o máximo que você vai fazer é, ao adicionar a água ao trigo, você vai produzir o glúten, que é a proteína que vai fazer o negócio crescer, que é a proteína elástica. Dependendo do óleo que você coloque no bolo sem o emulsificante, o que pode acontecer é que o bolo ele vai apresentar bolhas de óleo no meio dele. Talvez seja até imperceptível, mas elas estejam lá. Você faz muito bolo? Parece que sim. Pelo jeito, eu acho massa. Eu trabalho. Não decorada, eu não tenho problema, né? Hã? Não decorada. Não, mas é bolo, eu acho massa essa relação. É porque eu trabalhei numa indústria de panificação durante muito tempo. Então. Sim. A única coisa que pode botar é vocês que pode deixar. Vai. Seria. Muito, inclusive. O pão francês vai ovo na receita. Tem que ter ovo. Ou você pode usar um emulsificante tipo a lecitina de soja. Vai leite. Não, depende do pão francês. Não. Aí vocês estão confundindo com o pão, esse pão comum, esse pão que está na moda. Era só água, trigo e sal. Quer dizer, é o que muita gente fala. A única coisa que eles falam que pode ser de origem animal é banho de porco para deixar mais fofinho. Ou crocante, não sei. Tá. Beleza. Que vai. Não é isso. É porque, como hoje em dia, a questão do vegetariano, o ovo-lacto vegetariano, o vegano, está ganhando muita força, né? Muitos adeptos. E isso faz com que influencie o mercado. E o mercado, ele joga um jogo que às vezes não é um jogo limpo. Entendeu? Então isso acontece muito. Às vezes o jogo não é tão limpo assim como se diz, né? Mas em prol da venda vai, entendeu? Pra você ter uma noção, as empresas, pelo menos foi o que eu vi, têm direito a esconder 10% dos ingredientes. Sim. Chama segredo industrial. Então se você chegar para mim e falar assim, vai ovo na sua receita? Eu falo, não. Ah, mas isso vai influenciar na minha escolha. Não. Não usarei o termo.
Não, mas esse pode conter, ele tem uma outra linha. Por quê? Na indústria de alimentos, nas linhas produtivas, normalmente se produzem outros tipos de alimento. Então, quando eu uso, por exemplo, numa esteira, eu tenho lá uma esteira empacotadora. E essa esteira, ela empacota outras coisas além desse produto. Então, vai ficar resquícios desse produto nessa esteira. Na área de panificação, as batedeiras que batem a massa são batedeiras para, normalmente, 200 quilos de trigo, que são batedeiras industriais gigantes. Então, quando eu vou bater o pão, eu não bato só um pão naquela batedeira. A mesma batedeira que eu tô batendo o pão integral é a batedeira que eu vou bater o pão de forma tradicional, é a batedeira que eu vou bater o pão de passas, é a batedeira que... Então, o que acontece? Quando eu vou bater o pão integral, eu vou adicionar fibras ali dentro, de várias coisas. Então, por mais que eu limpe a batedeira pós o final da massa, vai ficar resquício. Então, quando eu entro batendo uma outra massa, pode ter pequenos resquícios, mas há essa probabilidade. Então, as pessoas que são alérgicas, a gente precisa informá-las. Às vezes, a quantidade presente ali é praticamente zero, mas há uma probabilidade. Então, eu não posso correr esse risco. Sim. Por isso que, às vezes, na grande maioria das vezes, esses tipos de produtos são produtos muito caros. Por quê? Porque eles requerem uma demanda de tempo, de pessoal e de equipamento muito grande. Então, automaticamente, isso vai ter um custo para eu inserir um produto desse na minha linha. Então, para inserir esse produto, automaticamente o custo dele é mais alto de produção. Por quê? Suponhamos que eu estou fazendo o pão de forma que vai ovo. Eu estou batendo. Eu vou tirar esse pão e vou bater um outro. Esse meu outro pão, ele terá resquício de ovo. Mas para atender esse público, não pode ter. Então eu tenho que parar a minha linha de produção, eu tenho que pegar 2 funcionários, parar para lavar toda a bacia, para lavar todos os equipamentos, então eu não tenho uma produção em série. Eu tenho que parar. Quando eu paro, isso gera um custo. E esse custo vai ser repassado para as pessoas que consomem esse tipo de produto. Pessoas que estão pegando decisões, eles informam sempre porque existem diferentes partes que tem algumas que não necessariamente tem leite, tem ovo, não, só que ela é bem diferente, só que ainda assim tem. Não é essa questão de ter sido feito na mesma máquina. Sim, tem produtos que existem, produtos que tem que ter. Não tem como você fugir disso. Tem tipo, eu acho que tem umas 4 variações, sei lá. Mas aí você tem que ver que cada um tem que... Sim. Por exemplo, pode conter leite. Não necessariamente. Sim, mas esse pode conter é para isso. Para eu te dar um produto que não tenha o leite, eu vou ter que montar uma linha paralela de produção. Então isso gera um custo. Que é o que acontece com o orgânico, né, galera? Por que os produtos orgânicos são mais caros? Porque eles exigem uma demanda maior de cuidados. O produto tradicional, eu vou lá, jogo o pesticida e vida que segue. O meu trabalho com aquilo ali é menor. E eu consigo produções muito grandes. O orgânico, eu não consigo ter uma produção de orgânico em larga escala. Implantar produtos orgânicos em quilômetros de extensão. Então eu tenho que ter produções menores. Isso demanda mais tempo, mais cuidado. Isso faz com que o produto seja mais caro. Sim. Não, então, ele até pode ser um trabalho, ele pode até ter máquina no campo. Dá para ter, já em muitas colheitas, mas ele demanda muito trabalho. Então, para o produtor é caro, porque cuidar daquilo ali
Por exemplo, eu estou na alface, suponhamos. Eu encontrei uma lagarta no meu alface. Beleza. Eu pego a pulverização e jogo veneno em todos os alfaces. Pronto, beleza. Tá tranquilo. Eliminei a praga. No orgânico, não. Eu vou ter que ir olhando pé por pé. Às vezes, ir tirando as lagartas manualmente. E aí, preparar uma solução, normalmente uma calda bordaleza, à base de sulfato, para borrifar nesses vegetais. Então, isso dá muito mais trabalho. E isso tudo vai implicar no preço final do produto. O final da brincadeira será mais caro, sem sombra de dúvida. Você não consegue ter grande escala. Você não vai ter produção em grande escala. Você sempre vai ter produções menores. Então, e automaticamente, quanto menor a produção, mais custo. Porque você não está trabalhando em larga escala. Então, você não consegue diluir o custo da sua produção em 80 toneladas. Você dilui o custo da sua produção em 30 quilos. Automaticamente, o preço tende a ser maior também. Então, tem todo esse contexto, mas o mercado está começando a se movimentar exatamente para atender esse chamado novo público, porque é um público novo. Até então... Professor, Oi! o senhor pode dar alguns exercícios da apostila na próxima aula? Fazer o quê? Exercício da apostila. Ah, tá. Ver algum específico? Bastante até. Ah, para eu passar exercícios para vocês? Não, ajudar a gente a fazer alguma aula. Ajudar a fazer exercício da apostila na próxima aula. Ah, entendi. Tá. Verei sobre. Sem problema. Entendi.